que é esquerda e direita? São duas categorias políticas que ganharam o senso comum e que muitas vezes, justamente porque entraram no senso comum, não tem uma precisão conceitual. Então a gente precisa, para tornar esses dois conceitos, essas duas palavras, categorias analíticas, a gente precisa dar um certo rigor conceitual, senão a gente só vai ficar repetindo o senso comum. Esses dois termos representam duas posturas relativamente opostas no campo político. E a partir da década de 90, muito se disse que esses dois termos não faziam mais sentido no campo político, porque até então a rivalidade entre eles havia deixado de existir. Durante um bom tempo, esquerda e direita, de uma certa forma, representava também o capitalismo e o socialismo. A partir do momento em que cai o muro de Berlim, acaba a União Soviética, então vai se ter o discurso de que agora todos querem o bem de todo mundo. Então, essas extremidades teriam perdido sentido, afinal, qualquer político, qualquer grupo político vai ser a favor, por exemplo, das minorias, de uma certa forma. Qualquer grupo político vai ser a favor da questão ecológica e assim por diante. Acontece que essa visão, que foi, digamos até, defendida por um sociólogo inglês, Anthony Giddens, a partir da eleição de Trump, a gente pode dizer que esses grupos que representavam a esquerda e a direita, eles ganharam novamente um certo protagonismo. Então, para a gente tentar entender a diferença, o primeiro ponto importante é retomar a Revolução Francesa. Tudo começa quando a gente tem um parlamento francês em que tem um grupo que se senta à esquerda e um grupo que se senta à direita. O grupo que se senta à esquerda são os jacobinos e o grupo que se senta à direita são os girondinos. Um ponto importante é que ambos os grupos são representantes da burguesia, mas o que os torna diferente é que enquanto os jacobinos defendem uma cidadania igualitária para todos e o papel do Estado controlando o mercado, digamos assim, em prol de um benefício coletivo, expresso, por exemplo, no controle do preço dos alimentos, os girondinos, por outro lado, defendem a liberdade econômica e a divisão do cidadão entre cidadão passivo e cidadão ativo. Ou seja, entre o cidadão que é o proprietário e que é ativo, que pode ser votado e votar. E o outro, o cidadão passivo, justamente porque ele não contribui com o Estado, na visão dos girondinos, ele não teria o direito de votar e ser votado. Depois da Revolução Francesa, no século XIX, essa dicotomia esquerda-direita, ela ganha o caráter com um novo caráter, com a explosão dos movimentos sociais, que no caso é o movimento sindical. A partir daqui e do pensamento de Karl Marx, aí assim a gente pode dizer que a dicotomia entre esquerda e direita passa pela questão do socialismo versus capitalismo, que de uma certa forma a gente pode chamar de dicotomia entre o capital e o trabalho.
essa dicotomia capital e trabalho vai marcar a divisão entre esquerda e direita até a década de 50. Capital e trabalho são fatores econômicos. A partir da década de 50, 60, quando a gente vai ter o aparecimento dos movimentos sociais, quando a gente começa a ter a questão da mulher, a questão do negro, são novas causas que já existiam, mas que vão ganhar agentes e vão ganhar protagonistas. O problema da mulher já existia, o problema do negro já existia, né? Já existia de uma certa forma um movimento feminista, sufragista, bem antes da década de 50 e assim por diante, né? Mas aqui a gente tem um reforço desses movimentos que vai então causar uma certa troca de foco em relação a essa divisão entre esquerda e direita. Porque aí a pergunta se a esquerda e a direita era basicamente em relação ao capital e ao trabalho, a gente não pode pensar numa questão de gênero dentro do campo da esquerda ou no campo da direita. É possível pensar um movimento feminista de direita? É possível pensar num movimento negro de direita? São algumas questões que vão se embaralhar com a questão do capital do trabalho, até então decretarem que não existe mais esquerda e direita. Além do Giddens, e aí é um ponto importante, um autor italiano chamado Norberto Bobbio vai ter uma outra leitura a respeito de esquerda e direita. Ele tem um livrinho que eu recomendo a todos lerem, Esquerda e Direita. Lembrando sempre, o Bobbio não é um socialista, muito pelo contrário, ele tem uma perspectiva liberal, mas ele vai dizer o seguinte: olha, a principal diferença entre esquerda e direita, e isso a gente pode pensar desde o início, a gente pode pensar desde os jacobinos até hoje, quando tu incorpora essas questões de gênero, essas questões étnicas. A grande diferença no Bobbio de esquerda e direita é que, enquanto a esquerda entende que a desigualdade social é uma construção social, e aí a gente pode dizer que a desigualdade de gênero é uma construção social, a desigualdade étnica é uma construção social, a desigualdade econômica é uma construção social, e nesse sentido a miséria, a fome, né, seriam resultados sociais. A direita, ao contrário, vai dizer: não, as coisas são assim, não tem como ser diferente. Porque desde o início da história da humanidade, a sociedade é composta por diferentes. Não tem o que fazer. A diferença é natural. É natural. Está na natureza do ser humano ser diferente. É natural que homens e mulheres sejam diferentes, tenham força diferente, pensamentos diferentes. E como consequência, uma remuneração diferente. A mesma coisa as etnias. Mas um ponto importante, antes de encerrar esse vídeo curto, é que a gente tem que pensar que existem gradações também dentro do próprio campo da esquerda quanto do próprio campo da direita. Que gradações são essas? A gente pode dizer que existe uma extrema esquerda e uma extrema direita. Quanto mais próximo do centro, que a gente pode dizer um centro-esquerda, um centro-direita, mais propício está a fazer os grupos a se comportarem dentro das regras do jogo. Essa é uma forma de ver os extremos. Quanto mais extremado, menos fora da regra do jogo. A esquerda, por exemplo. Os partidos que a gente tem não são partidos de extrema esquerda. Os grupos de extrema esquerda são aqueles que vão entender que é necessário um processo violento para superar o Estado, a sociedade capitalista, e aí são aqueles que vão
pegar em armas. Precisa de uma ruptura radical. Os democráticos, digamos assim, da esquerda, não são extrema esquerda. E a direita, a gente pode dizer que quanto mais defende a questão da desigualdade, mais a gente vai chegando no extremismo da esquerda, da direita. Quanto mais tu defende uma diferença de gênero, uma diferença étnica, principalmente, a soberania de uma raça, mais a direita tu tá. É um ponto interessante esse do Norberto Bobbio de entender, não apenas pela pela ótica econômica, como era o capital-trabalho, né, na questão do Marx, digamos assim, mas entender também nessa questão das identidades, mas de um ponto que consegue abranger tanto a identidade quanto a questão econômica, que é a questão da igualdade e desigualdade. E aí tu tem o extremo das desigualdades, que são, ao contrário daqueles que queriam abolir o Estado capitalista, um fortalecimento do Estado no formato fascista. Então, por enquanto é isso.